pontos gatilho. O que são, e como são tratados. A dor muscular é uma causa comum de consulta entre adultos, seja em serviços de emergência, ou em consultórios. Hoje, vamos ver o que é a síndrome miofacial ou síndrome da dor miofacial, quais são os pontos gatilho, e suas possibilidades atuais de tratamento. A musculatura esquelética é responsável por quase 50% do peso de um adulto. Portanto, não é incomum que a dor muscular seja uma causa de desconforto frequente. Os pontos gatilhos são uma parte fundamental da explicação da síndrome miofacial e referem-se a regiões de pontos dolorosos dos músculos. O que são os pontos gatilho? Um ponto gatilho é uma pequena área de irritabilidade focal no músculo. Ou seja, é uma região minúscula em comparação com o resto do músculo, que dói diante da pressão. Síndrome miofacial é, portanto, um conjunto de dores musculares causadas por pontos gatilho e sua estimulação. Então, não podemos considerar a síndrome sem identificar onde essas regiões dolorosas estão e como reagem. Na síndrome miofacial, ao examinar o músculo, observa-se uma dor pontual e circunscrita, que faz parte de um conjunto palpável maior. Este conjunto tende a estar tenso, como uma contratura das fibras musculares. A área circunscrita de dor são os pontos gatilho. Pelo menos 255 pontos gatilho distribuídos por diferentes músculos do corpo foram descritos. Nenhuma parte do organismo está isenta de possuí-los. O próprio paciente pode se referir aonde essa pequena área é dolorosa à pressão ou sentir dor espontaneamente. Ninguém conhece seu corpo melhor do que você, e esse é um dos princípios importantes ao abordar doenças crônicas. Quais são os sintomas dos pontos gatilho? Os pontos gatilho estão por todo o corpo, e em quase todos os músculos. No entanto, há regiões mais propensas a ter dor miofacial. Estas incluem músculos do pescoço, cintura escapular, região do músculo trapézio, cintura pélvica, região da pelve e músculos da mastigação. Os sintomas da estimulação dos pontos gatilho são predominantemente dor e contratura. A tensão muscular aumenta, e as fibras apertam, encurtando o tamanho total do músculo afetado. Isso leva à fraqueza e diminuição da força, bem como à redução da tolerância ao esforço. Aqueles com síndrome miofacial reclamam de não conseguir terminar exercícios de ginástica, por exemplo, ou ter que parar longas caminhadas. Quando um ponto gatilho está ativo, a dor é espontânea, e não é necessária pressão sobre ele para gerar sintomas. Por outro lado, os pontos latentes são aqueles que respondem apenas a estímulos externos. Se os músculos da face são afetados no paciente, sintomas relacionados ao sistema auditivo, como tontura, desequilíbrio e zumbido nos ouvidos estão associados. Os casos mais graves podem causar desmaios espontâneos e vômitos. Como os pontos gatilho são tratados? Felizmente, os pontos gatilho podem desaparecer sem tratamento, desde que o descanso adequado seja realizado e as causas subjacentes não sejam perpetuadas. Claro, isso nem sempre acontece, e às vezes algum tipo de tratamento pontual é necessário. Existem diferentes técnicas para a remoção de pontos gatilho, algumas invasivas e outras baseadas em medidas gerais. Entre as modalidades não invasivas, temos as seguintes: digitopressão, massoterapia, descontracturante, relaxamento pós-isométrico, crioterapia, aplicação de frio local. Casos graves podem exigir medidas mais drásticas e invasivas, como punção de agulha seca, eletroterapia ou infiltração.
O ultrassom também é usado com uma boa resposta. O uso da proloterapia ganhou espaço na terapia miofacial. Consiste na aplicação de substâncias irritantes diretamente nos tendões e tecidos afetados. O objetivo principal é devolver a mobilidade perdida. A síndrome miofacial é crônica e requer acompanhamento. Na longa lista de possíveis diagnósticos diferenciais, é necessário fazer uma consulta com o médico para orientar os passos a serem seguidos. Ao mesmo tempo, será muito importante modificar hábitos ou comportamentos que perpetuam posturas incorretas. Podemos dizer que, embora seja verdade que os pontos gatilho podem desaparecer por conta própria, as síndromes de dor miofacial devem ser tratadas para evitar sua cronicidade. É por isso que sempre é aconselhável fazer uma consulta com um especialista.